porque acaba quebrando um pouquinho do raciocínio, tá bom? E aí, lembrando que depois, amanhã ou depois, eu vou estar postando, né, lá no YouTube, tá bom? Então vamos para mais uma live. E hoje, eu não sei se vocês viram, né, aí no Instagram, ali nos stories, o tema vai ser a diferença, né, entre individualidade e egoísmo. Então, qual é a diferença? Porque isso é uma dúvida muito constante. As pessoas têm muito esse medo, né, dessa palavra egoísta, têm muito medo de se verem, né, de serem acusados de egoísta, e isso acaba gerando muitas dificuldades, né, gente, no que a gente precisa desenvolver, na energia que a gente precisa gastar e usar para nós mesmos, para que a gente consiga estar bem na vida, saudável na vida. Nós somos seres demandantes, né, e assim como o outro também demanda de cuidado, de carinho, atenção, a gente também. Tá? Então, existe uma mistura e um mito muito grande, né, social e etc, sobre o que é egoísmo, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, essa diferença entre egoísmo e individualidade, tá bom? E aí, antes de começar, vamos lá pra frase, que eu sempre começo com uma frase, né? Então, hoje eu trouxe uma frase de Jung, que eu acho que até trouxe uma outra vez, mas que se encaixa muito bem pro que a gente vai conversar hoje, que é: sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Jung. Então, por que é importante isso, gente? Porque parte do nosso processo, né, parte do que é o processo de autoconhecimento, parte do que é o processo de desenvolvimento pessoal, é a gente questionar, é a gente ressignificar. Essa palavra de ressignificação é a gente, hoje, enquanto adultos, né, adultos conscientes, maduros, que tem hoje essa possibilidade, essa inteligência de questionar uma coisa que às vezes a criança não tem, né? Ela assume as coisas que são impostas para ela como verdade. Hoje nós adultos temos sim a maturidade, a capacidade de questionamento. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente vem pra vida para aprender, né? A gente vem pra vida um pouco que tentando encontrar esse lugar de como ser, como é ser humano. E dentro disso, de ser humano, quais são o que eu posso, o que eu não posso, né? Então a gente vai encontrar várias regras, padrões, etc, que vão ali nos moldando, né, para quem vai ser então esse ser humano. E a gente, enquanto adulto, para que a gente possa estar inteiro de novo com a gente, para que a gente possa estar construtivo na vida, a gente precisa ressignificar, questionar esses padrões, né? Porque muita coisa vai ficando pelo meio do caminho, tá, gente? Quanto emoções, necessidades, expressões, capacidades, muita coisa vai ficando reprimida pelo caminho e a gente vai ficando desinstrumentalizado pra vida, né? Ou seja, às vezes a vida vai demandar alguma coisa da gente e a gente simplesmente não consegue, né, lidar com aquilo de forma saudável, resolver aquilo de forma saudável, construir alguma coisa a partir daquilo de forma saudável, porque a gente tá aí com um monte de padrão disfuncional enrijecido. Então essa palavra é muito importante, que é questionamento e ressignificado. E é isso que a gente vai fazer hoje nessa live. A gente vai ressignificar o que é egoísmo e o que é individualidade, tá? Para que a gente possa verdadeiramente estar na vida de forma mais potente. Porque vocês vão ver com o que eu vou trazer aqui que parte desses mitos e regras sociais e familiares acabam gerando pra gente uma fantasia e despotencializando a gente, tirando da gente instrumentos de autocuidado, de que isso é egoísmo. Então, a gente precisa estar aqui para desconstruir esses padrões e construir novas reflexões, tá bom? E por isso que eu trouxe essa frase, que é: a gente precisa estar ativo na vida, refletindo sobre a vida, refletindo sobre a nossa humanidade, questionando os padrões, para que a gente não seja apenas, né, vítima de um sistema, não seja apenas um processo adaptativo, e sejamos criativos, autênticos e potentes na vida, tá bom? Então vamos lá. Bom, existem duas instituições, vamos dizer assim, né? Duas instituições que nos definem, que nos agrega informações, padrões e valores quando a gente nasce, que basicamente é sociedade e família. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, que eu explico um pouco isso, né? Que é os sistemas que a gente chama. Então, veja, a nossa família, ela tá dentro do sistema sociedade. Então, tem uma cultura
que nossa família está incluído e que nós estamos incluídos dentro dessa família. Então, assim, tanto a cultura de uma forma mais ampla como a nossa família vão nos influenciar, né? Vão nos educar, vão encaminhar a gente para esse tipo de pensamento, raciocínios e padrões, né? O que é bom. Então, assim, desde muito criança a gente vai aprendendo o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que faz uma pessoa ser ruim, o que faz uma pessoa ser boa. E a gente escuta desde criança, né, que você é egoísta é um xingamento, né? Então, quando alguém quer atingir o outro, fala assim, você é muito egoísta. E isso se torna um xingamento. Então, lá desde criança, mesmo não entendendo direito o que tá acontecendo, a gente já entende que isso é um termo pejorativo e que é um termo ruim, tá? E aí, veja, existe todo um mito social, né, gente, cultural, sobre o que define o nosso valor. Então, tem duas coisas, assim, socialmente que ficam muito fortes, que é o nosso valor tá na nossa utilidade e servilismo. Né? Os dois falam basicamente da mesma coisa, que está relacionado a o quanto eu produzo para o mundo ou para o outro. Né? Então, você é uma boa pessoa quando uma pessoa que ajuda muito os outros. Fala, nossa, como ela é uma pessoa boa. Né? Ela tá sempre ajudando os outros. Ou como ela é uma pessoa boa, ela sempre tá disponível. Como é uma pessoa boa, dá conta de tudo, é super proativo no trabalho, faz tudo, nunca reclama, né? Tem essa também, né? De nunca reclama. Então isso vai definindo um mito sobre o que é ser uma boa pessoa. E aí, gente, muitas vezes, né, eu vou estar falando um pouquinho dos padrões psicológicos que têm mais dificuldade de lidar, né, com o olhar para si. A gente aprende que olhar para si, olhar para as nossas demandas, olhar para as nossas necessidades, priorizar, né, de forma flexível, né, e não de forma só enrijecida, mas em alguns momentos poder priorizar a nós mesmos é algo egoísta. E aí isso se torna de fato um problema, se torna um problema individual, se torna um problema de vínculos e familiar. Porque as pessoas que servem muito, elas também vão gerar uma expectativa disfuncional e vão criar uma exigência e uma expectativa também disfuncional na relação. Então, isso não só afeta ela mesma, né? Enquanto não quero ser egoísta, então eu fico às vezes doando e dando de forma sem limite e sem olhar pra mim. Mas o preço disso, gente, é que a gente vai fantasiar que assim como eu dou além do meu limite, assim como eu estou ali pra resolver e doar pra vida do outro, eu também vou querer e precisar que o outro doe e faça por mim. E aí entro numa exigência ou numa expectativa disfuncional daquela relação. Às vezes o outro coloca um limite, como eu não dou o limite, né? Então, por exemplo, eu preciso me exercitar, fazer meu exercício. E aí o meu marido pede pra mim, mas tem como você fazer ali o meu lanche? E aquele é o único momento que eu posso me exercitar. Eu posso chegar e falar, olha, não, agora eu vou me exercitar. Mas se eu sinto culpa, que é um pouco vamos dizer assim, do instrumento que mantém a gente nessa confusão, né? Se eu começo a sentir culpa, mas eu não tô fazendo por ele, então, né? Que tipo de esposa sou eu, porque eu não tô ajudando meu marido, que tá lá trabalhando, né? Nossa, como eu posso ser egoísta de querer me exercitar enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu podia... Enfim, entra aquela monte de coisa na nossa cabeça. Aí você vai lá, deixa de fazer o que você estava proposta a fazer, né? E aí vai fazer pelo outro. Não que isso seja uma coisa ruim, gente. Mas quando isso acontece de forma sistemática, persistente, constante, vai se tornar uma coisa destrutiva. Porque aí você vai deixar de fazer. E na hora que o seu marido chegar pra você e falar que ele não vai fazer pra você alguma coisa porque ele tem outra coisa pra fazer, você vai cobrar. Eu sempre faço tudo por você. E agora você não tá fazendo por mim. E aí, gente, vira uma nhaca, uma mistura nas relações. Porque a gente precisa saber dividir o que é individualidade. Então, vão ter coisas, necessidades, atitudes que vão ser individuais e que precisam ser respeitadas e que às vezes a gente vai poder ajudar e às vezes não. E vice-versa. Às vezes as pessoas vão atender as nossas expectativas e às vezes não. Vão atender o nosso pedido e às vezes não. Isso não define nem a gente como egoísta, nem o outro. Mas eu vou introduzir, vou aprofundar um pouco mais nisso. Mas é só para mostrar para vocês, né, o quanto que isso vai gerando um problema individual e familiar e no vínculo, tá? Então, essa fantasia, esse mito de que o nosso valor está no quanto nós somos úteis e servis ao outro, né, é uma coisa que a gente vai ouvindo desde muito criança. Então, tem toda uma questão cultural sobre isso. E aí vem também, né, o que eu tava falando da instituição família, vem a família e reforça muito isso. Afinal, a família, ela tá dentro, né, dessa cultura, desse sistema cultural.
E aí, como que a família mistura? Fazendo exatamente como a família reprime, né, a nossa individualidade. Fazendo uma mistura entre egoísmo e individualidade. Fazendo exatamente uma confusão entre o que é o que. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma criança num parquinho. Então a criança tá no parquinho e aí ela tá lá com o carrinho dela. E aí, como sempre acontece, né? Vem outra criança querendo brincar com o carrinho dela. E aí ela fala, não, eu não quero continuar com o meu carrinho. Imediatamente, uma coisa instintiva dos pais que querem não só educar os filhos, né? Porque eles também percebem que isso é ser uma boa pessoa, é sempre doar, né? Mas também querem que o outro veja o filho como uma pessoa boa, né? Instintivamente o pai briga. Não, você tem que emprestar. Agora, empresta, que coisa feia. Então, naquele momento, veja, o brinquedo é dele e ele não pôde escolher, ter a decisão de, por exemplo, emprestar ou não. Ele tinha que emprestar para ser uma boa pessoa. Então, isso tira, gente, uma coisa muito importante, que é o poder de escolha e responsabilidade sobre as nossas ações. Isso vai gerando uma rigidez, o que a gente chama de condicionamento. O que é condicionamento? Eu só tenho uma escolha. Não é que eu só tenho uma escolha, porque nem é uma escolha, é condicionamento. Ou seja, eu só tenho uma possibilidade. Eu tenho que agir dessa forma. Escolha, sempre vão haver mais de duas possibilidades, né? Condicionamento só tem uma. Ou seja, eu não tenho escolha sobre aquilo. Eu só posso ser assim. E aí é onde entra o grande problema de quem sempre está doando, sempre está ajudando os outros. É o quê? Ele se sente vítima desse sistema, porque ele não vê aquilo como uma possibilidade, como uma escolha autêntica. Porque se ele não pode escolher por ele, não é uma escolha ele escolher pelo outro. É uma condição, ele sempre tem que estar escolhendo pelo outro. E aí ele tira a responsabilidade dele em agir daquela forma, em estar doando. E por isso vai depois existir cobrança, misturas, codependência, né? Vai gerar relações ruins. Exatamente por causa disso, porque a pessoa não se sente com a possibilidade, a escolha de poder tomar essa decisão. E sim apenas uma condição. Para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que estar dividindo. Ah, Adri, mas e aí? Se eu deixar o meu filho não dividir as coisas, escolher lá pela individualidade dele, que é o brinquedo dele, que ele tem o direito de escolher não dividir, ele não vai se tornar uma pessoa egoísta, que só faz tudo por ele, que só faz... Gente, existe uma diferença entre reprimir e educar. Então, se você reprime, simplesmente fala para a criança que aquilo é feio, você não está educando ele como usar a escolha dele. Porque a saúde está nas possibilidades. Então, a saúde está em eu poder dizer sim e eu poder dizer não. A saúde está em eu poder ajudar e eu não ajudar. A saúde está em eu escolher por mim em alguns momentos que eu acho que são importantes e fundamentais eu escolher por mim, em outros momentos que eu acho que pode ser flexível e tudo bem ajudar o outro, eu ajudar o outro. A saúde tá na possibilidade. Porque, veja, só existe escolha e responsabilidade com possibilidades. Se não, é condicionamento. E aí a gente vai fazer, a gente vai se frustrar e a gente ainda vai se vitimizar por causa disso. Né? A gente vai perder, se adoecer, não se cuidar e a gente ainda vai se vitimizar, não vai se sentir, vamos dizer assim, responsável pela escolha de ter feito aquilo pelo outro. Eu tinha que fazer, né? Então essa família, né? Eu vou deixar, Renata, pode deixar. Então essa família que faz parte desse sistema cultural vai começar a educar essa criança e fazer essa mistura da individualidade dele com o egoísmo, vai fazer essa conexão, né? Tudo que é individual é egoísta. Né? Ou seja, você é bom, o seu valor está em dar valor ao outro, em atender ao outro, em cuidar do outro. E aí isso vai gerando algumas personalidades, alguns padrões psicológicos adoecidos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o padrão do Salvador. O Salvador é aquela pessoa que entende que o valor dela tá definido a partir do quanto ela é útil, do quanto ela ajuda o outro, do quanto ela resolve a vida do outro, né? Ou seja, no momento que ela escolher por ela, ela perde o valor. Afinal, ela só tem valor porque os outros têm necessidade dela. Então é aquela pessoa que tá sempre ajudando, que tá sempre disponível, que tá sempre resolvendo a vida do outro, que sempre tem a melhor resposta pro outro. Então, assim, mistura muito ajuda com salvar, né? Ou seja, eu não tô ali só dando um apoio, um suporte. Eu tô resolvendo, eu tô dando pra pessoa soluções, eu tô investindo meu tempo, minha energia pra resolver a vida do outro. E nisso tá se abandonando, né? Tá realmente não se cuidando. E aí, gente, a médio e longo prazo, isso vai dar problema. Vai dar problema, porque por mais que você encontre pessoas amorosas,
e pessoas que te acolham, que te ajudem, etc. Tem coisas, gente, que só a gente pode resolver, que ninguém pode fazer pela gente, que ninguém pode resolver emocionalmente pela gente, só a gente. Então vai ter coisa que a gente vai ter que investir, por exemplo, a terapia é uma delas. Não tem como alguém fazer terapia por você. Você vai ter que investir seu tempo, se dedicar, refletir, lidar, sofrer, né? Se empoderar, se responsabilizar para que você esteja mais seguro na vida, para que você esteja mais autêntico na vida. Ninguém pode fazer isso por você. Então, todos esses padrões de personalidade que dão a fantasia de que o seu valor está em algo externo, está nesse doar, só fazer pelo outro, só cuidar do outro e não olhar para você, vai gerar um adoecimento, tá? Outro, submisso. Então, pessoas que entendem que tem que estar sempre só concordando, né? E de forma passiva na vida para poder ser amado. Eles não podem ter uma opinião, não pode discordar, não pode ter vontades, necessidades. Ela tá ali, é uma pessoa que entende que a forma dela estar seguro na vida, ou a forma dela ter valor e ser amado na vida é ser submisso. Então, veja, essa é uma pessoa que vai ter dificuldade de dizer não. Por mais que ela não concorde ou não queira, né, ela vai ter medo, dificuldade de dizer não. Então ela vai estar também sempre dizendo sim, sempre doando, né, e cuidando e servindo pro outro. Outra possível personalidade é o que a gente chama do agrade sempre. Então são pessoas que estão sempre querendo agradar o outro. Que pode ser um pouco diferente do salvar, mas pode estar junto. Mas aí são pessoas que estão sempre agradando. Então, o seu valor está não só na utilidade, mas principalmente no ser agradável. Então, dizer não é uma coisa que às vezes é desagradável, acaba frustrando um pouco o outro, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente escolhe pela gente, o não é uma consequência. O não é pra ferir o outro, não é pra desqualificar, que essa é um pouco da fantasia desses padrões, né, psicológicos. Que quando eu digo não, eu tô abandonando o outro, eu tô rejeitando o outro, eu tô desqualificando o outro, eu tô sendo maldosa com o outro. E veja, muitas vezes, gente, o não é uma consequência só da sua escolha, é uma consequência de você estar tendo que escolher por você naquele momento. E tudo bem, entende? Então, veja, a frustração dentro das relações, gente, é uma coisa saudável. É a mesma coisa que você nunca querer se frustrar dentro da relação. Então, você vai querer que o outro viva em sua função e vice-versa. E você vive em função do outro. E isso não é funcional, isso não é saudável. Isso vai gerar adoecimento psicológico e emocional dentro dessas relações, né? Então, essa tem também o forte, né? Porque o forte é essa pessoa que tem um padrão de que o valor dela tá em dar conta de tudo. Então, ela tá sempre acumulando funções e coisas porque ele tem que dar conta de tudo. E aí vão ser pessoas que também vão ter dificuldade de dizer não, né? Então, a culpa, a partir de todas essas fantasias, aprendizados, adaptações, a culpa é o que vai controlar, né, essa rejeição, essa repressão dessa capacidade que é ser egoísta, né? Ou seja, egoísmo, gente, é uma capacidade como outra qualquer, né, que se torna destrutivo dependendo de como você usa isso. Então, se você for rígido no sentido de só pensar em você, isso vai ser destrutivo na sua vida. E se você for rígido de só pensar no outro, isso também vai ser destrutivo na sua vida. Porque os dois são condicionamentos. A vida, ela é múltipla. As demandas são múltiplas, então vão ter coisas que vão ser essenciais para você e para o seu autocuidado e que você não vai poder abrir mão. E vai ter outras coisas que você pode flexibilizar e que você pode priorizar o outro, tá? Mas a gente precisa identificar a diferença disso para que a gente possa, então, ter, né, uma individualidade e cuidar e ser responsável por essa nossa individualidade, que é muitas das vezes o que acontece. Então, muitas vezes as pessoas chegam com depressão, ansiosas, na terapia, mas sempre quando a gente vai olhar para elas e cuidar delas, elas fogem disso, elas se sentem culpadas, elas querem falar sobre o filho, elas querem falar sobre o marido, que ela tá preocupada com o filho, que ela tá preocupada com o marido, que ela tá preocupada com a mãe, tá preocupada com um monte de gente, menos com ela. Então, toda vez que a gente chega numa solução, então cuide disso seu, abre esse tempo pra você. Aí a pessoa se sente culpada. Não, mas eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que fazer isso pelo outro, ou eu não posso frustrar, se eu fizer isso, a pessoa vai ficar com raiva, não vai gostar mais de mim. Ou seja, ela não tem as soluções, ela não pode chegar às soluções da vida dela. O que vai, gente, se tornar um padrão é isso, tudo que a gente na vida, todos os instrumentos na vida que a gente não pode acessar, que vão trazer a solução da nossa vida, sempre quando a gente tem que reprimir essas possibilidades, isso vai nos adoecer.
vai deixar ou uma pessoa vítima da vida, ou vai deixar uma pessoa amargurada na vida, porque isso, a vida dela é sempre ruim, né? Ou vai deixar uma pessoa muito codependente, com uma exigência muito forte, né, nas relações pelo outro. Então, a gente precisa entender que o egoísmo enquanto capacidade, e não como a gente usa, enquanto essência, é uma capacidade importante na nossa vida. Agora, como a gente vai usar? Aí é como se fosse um processo. A gente tem a nossa essência. E na nossa essência, a gente pode ser egoísta e a gente pode ser bondoso, né? A gente pode ser útil, a gente pode ajudar, né? A gente tem essas possibilidades. Aí vai existir entre a essência e a ação, que é o que eu faço, vai existir a escolha. E essa escolha, gente, só existe com consciência e permissão. Se eu não tenho, se eu me sinto muito culpada, eu tenho isso reprimido, eu vou pular. Aí não há escolha, eu vou simplesmente pra ação. Eu tenho aquela capacidade e vou simplesmente pra ação. Eu não passo pelo processo de escolha e responsabilidade. Porque se você consegue fazer escolha e responsabilidade sobre quais são as coisas essenciais na sua vida, ou quais são as coisas que você acha que merece um cuidado e uma doação pro outro, se você não consegue fazer essa diferenciação e essa diversificação na vida, onde você pode dizer sim e não, onde você pode ajudar e pode não ajudar, onde você pode dar prioridade pro outro e prioridade pra você vai ficar adoecido e vai ficar desinstrumentalizado na vida, para poder ir para a vida e poder agir na vida e poder tomar as suas responsabilidades e decisões. Então, às vezes, a gente tá tão ali doando e cuidando do outro, né, se responsabilizando pelas coisas do outro, que a gente não se responsabiliza pelas nossas próprias coisas e se torna vítima, né, e se torna refém, né, dessa taxativa, né, que é ser egoísta. Então, veja, a questão não é o que eu sou, é o que eu estou. Então, se alguém, por exemplo, fala pra você, nossa, você é muito egoísta, porque é isso, né, por ser uma coisa pejorativa, as pessoas usam muito como chantagem emocional, né, então, nossa, você é muito egoísta, porque você disse um não, né, você disse vários sims durante a vida, mas você disse um não, agora você é muito egoísta. Acolha isso pra você no sentido de, tá bem, talvez eu possa avaliar de que eu estou sendo egoísta nesse momento, pensando em mim, em primeiro lugar, e não no outro. Então, veja, eu sei que isso é difícil, gente, porque a gente... É isso, tem algumas palavras que a gente morre de medo, tem algumas capacidades que a gente morre de medo, né? E egoísmo é um deles, né? A gente tem muito medo de ser egoísta. E veja, quanto mais a aceitação a gente tiver de que a gente também pode ser egoísta, mais responsabilidade a gente vai ter, porque tem muita gente que é de fato rígido no egoísmo, ou seja, sempre pensa em si, né? Sempre quer que o outro faça por ele, sempre quer. E aí, às vezes, essa pessoa não se vê como egoísta, porque é uma palavra tão pejorativa, tão difícil da gente perceber, que às vezes a gente pode até ser, de fato, ter um enrijecimento nesse olhar sempre pra si, né? E ter dificuldade de se responsabilizar por isso. E isso também afeta a pessoa, né? Porque afeta a pessoa nos vínculos, né? Afeta a pessoa no sentido de também saber doar, né? De também compartilhar, que também é uma coisa muito prazerosa, né? É muito prazeroso a gente fazer algo por alguém que a gente ama, é muito prazeroso a gente cuidar de alguém que a gente ama, isso também é muito prazeroso, né? Então essa pessoa também perde e tá ali também só sobrevivendo, né? Porque não vai desenvolver esses vínculos com os outros. Então, veja, a gente tem que desconstruir, ressignificar essa capacidade do egoísmo. A gente vai ter hora pra ser egoísta, a gente vai ter hora pra ser bondoso, a gente vai ter hora pra escolher pela gente, vai ter hora pra escolher pelo outro. Diversidade, multiplicidade. Quanto mais amplos nós formos, né, mais saudáveis nós seremos. E tudo isso vai depender de quê? Responsabilidade pessoal. O que eu, nessa situação, acho que pode e que não pode. Que vai ser construtivo ou que vai ser destrutivo. Então, será que voltando lá para aquele exemplo da pessoa que tinha que se exercitar. Então, vamos dizer que isso é uma coisa muito importante para mim, para minha saúde. Eu tô sobrepeso, eu tô nananã, e eu tô precisando trabalhar a minha autoestima, eu tô precisando desenvolver mais o meu autocuidado, o meu cuidado, né, a minha atenção por mim. Então, me exercitar é uma coisa muito importante. Então, eu vou dizer não lá pro meu marido que tava querendo que eu fizesse um lanche e tudo bem. Isso tem que ser respeitado. E assim como em algum outro momento, ele também vai poder dizer não pra mim e tudo bem, isso também tem que ser respeitado. Isso é uma relação madura, né, gente? É onde existe espaço pra individualidade. Então, a gente tem que diferenciar isso, tá, gente? Escolher por você ter uma individualidade não é
Não é que você é egoísta. Você pode estar sendo, em algum momento do seu dia, da sua semana, do seu mês, egoísta, e tudo bem. E isso pode ser saudável. Pode ser saudável pra você, né, enquanto pessoa, que não vai ficar depois se vitimizando de que não foi se exercitar, de que não se cuidou, de que não tem tempo pra você, né, e etc. Vai ser saudável pra sua relação, porque a sua relação vai amadurecer com isso e entender que tem que ter espaço para individualidade dentro da relação, né? Vai ser bom pro seu parceiro, pra sua filha, que vai ouvir aquele não, no sentido de, inclusive, ver que em alguns momentos ele mesmo vai ter que resolver, ele mesmo vai ter que ir atrás das coisas dele, etc. Entende? Então, gente, é muito importante a gente... E assim, a culpa, que é o instrumento que mantém essas repressões, né, sobre as capacidades que são ditas pejorativas socialmente, né, é uma coisa muito pesada. Então, assim, eu costumo falar assim, que a gente precisa ter uma atitude apesar da culpa, às vezes. Ou seja, a gente já tem consciência de que a gente tem dificuldade, né, de escolher por nós, né, ao invés de estar só escolhendo pelo outro. Então, se você percebe que você tem essa dificuldade de só escolher pelo outro, às vezes você vai precisar fazer e escolher por você com culpa mesmo. Vai ter que ser assim no início, até você ir conseguindo emocionalmente, né, se sentir mais à vontade, né, se sentir mais merecedor. Talvez essa palavra, né? Eu mereço também ter meu tempo, eu mereço fazer por mim também, eu mereço gastar minha energia comigo também, eu mereço escolher por mim também, tá? Eu coloquei até aqui algumas fantasias, né, que mantêm essa culpa. Então, por exemplo, fantasias emocionais que mantêm essa culpa. Então, por exemplo, meu valor está em servir. Ou seja, no momento que eu digo não, eu perco meu valor. Precisamos ressignificar isso, caso você sinta isso. O outro é mais importante do que eu. Esse também é uma fantasia emocional que pode manter esse padrão, né, de servilismo, né, e de se vitimizar e de não ter tempo e energia pra você mesmo, que é exatamente a baixa autoestima, né, gente? Então, olha como isso é louco, né? Porque assim, você já veio então da vida com dores, com traumas, etc., que faz você se sentir sem valor, que faz você se sentir menos do que o outro. E aí, as atitudes que você precisa ter para você ressignificar a sua autoimagem, ou seja, começar a ter uma melhor autoestima, começar a ver valor em você mesmo, você não pode fazer. Porque é proibido, porque é reprimido, porque senão você é uma pessoa egoísta. Então veja como esse ciclo da baixa autoestima, né, se mantém. Se mantém exatamente nessas repressões, nessas fantasias emocionais, nesses padrões culturais, né, que a gente mantém rígido na vida, tá? Então, o outro é mais importante do que eu e vai continuar sendo, porque eu não posso fazer nada por mim, né? Então vai continuar sendo. O outro precisa mais do que eu, né? Essa é bem do Salvador e do Forte, né? Então eu não preciso de nada, eu já tô muito bem, né? Então são pessoas que reprimem muito as suas próprias necessidades, a sua própria fragilidade, a sua própria demanda, suas próprias emoções, né? Então ela tá sempre servindo ao outro. Por quê? Porque o outro é mais frágil do que eu. Se eu não cuidar, Adri, se eu não for lá e fizer por outro, não faz. Se eu não cuidar, vai ficar sem cuidado, então eu tenho que ir lá e fazer. Então, veja, o outro precisa mais do que eu, se torna também uma justificativa, inclusive uma culpa para você poder escolher por você. Então, eu não posso escolher por mim, eu tenho que fazer pelo outro, porque sem mim, coitado dessa pessoa, ela não vai dar conta da vida, não vai resolver a vida dela. E aí, olha como isso é nocivo, né, gente? Porque aí você se abandona e ainda tira do outro a oportunidade ou a possibilidade, muitas vezes filhos, maridos, esposas, etc., de se desenvolver, né? De gerar autonomia, poder pessoal, autorresolução. Então mantém ali um padrão de vínculo bem destrutivo para você, que não pode se cuidar, e pro outro, que não tem a capacidade de se cuidar, que é mentira. Todos nós temos poder pessoal, todos nós temos capacidade na vida, né? A gente precisa estar só ressignificando, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem suas repressões, tá bom? Então, gente, essas são algumas fantasias emocionais que podem manter, tá, esse instrumento da culpa, tá? Um outro instrumento também é o medo do abandono, é o medo da rejeição, né? Então essa fantasia de que o outro, se eu escolher por mim, o outro vai me abandonar, me rejeitar e vai acabar o meu valor. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Então, dentro dessa repressão, né, de poder escolher por si, de poder ser egoísta no momento adequado e responsável, no momento que você acha que você pode escolher, deve escolher por você, você tá reprimindo suas necessidades,
Ou seja, você não pode precisar de nada. Afinal, você tem que estar fazendo pelo outro. Ou você pode precisar, mas quem tem que fazer por você é o outro, assim como você faz por ele. Ou seja, tira a sua própria responsabilidade sobre as suas necessidades. O seu autocuidado, ou seja, você não pode ter tempo. Gente, muitas pessoas têm dificuldade de ir pra terapia. Elas querem ir pra terapia, mas elas têm dificuldade de ir pra terapia e passar uma hora. Uma hora na terapia cuidando de si. Porque tem tanta dificuldade, passou a vida inteira tanto olhando pro outro, né, e não olhando pra si, que tem dificuldade de ficar uma hora. Vai com culpa, né? Vai com culpa pra terapia. Porque não deveria estar ali, não deveria estar gastando aquele dinheiro, não deveria estar gastando aquele tempo com ela. E com né, consigo. A própria autoestima. A autoestima está relacionada à nossa autoimagem. Se você nunca faz nada por você, qual o valor que você tem, né? Porque é isso, as nossas atitudes, elas têm mensagens que estão ali incluídas aquelas atitudes. Então, quando eu faço alguma coisa pelo outro, a mensagem que está incluída ali é: você é importante, né? Eu me preocupo com você, conte comigo. Então, tem muitas mensagens que estão incluídas nas nossas atitudes. Mas se você nunca faz nada por você, né? O que tá falando sobre você? Que você não tem valor, de que você não é importante, né? De que você não merece, de que você não tem o direito de gastar tempo e energia com você. Então, isso também mantém muito da baixa autoestima, tá bom? O medo, né, que eu falei um pouquinho, de ser que ao detectar de que você pode ser egoísta, você é uma pessoa ruim, né? Um pouco dos mitos que eu trouxe aqui dessas capacidades, ou seja, da gente entender, gente, que o que vai definir uma capacidade como construtiva ou destrutivo é muito como você a usa. Então, sempre quando a gente é enrijecido em uma única possibilidade da nossa humanidade, da nossa diversidade, isso vai gerar adoecimento, porque não tem escolha e responsabilidade naquilo. Tem apenas condicionamento. Me disseram que eu preciso servir o outro para ser uma pessoa boa. Você só servir. Tá? Então, enrijece e adoece, tá bom? Então, o que torna as capacidades uma coisa destrutiva é como a gente a usa. Se a gente usa de forma responsável, escolhida, né, variada, isso vai trazer construtividade, mesmo que às vezes isso frustre o outro. Construtividade não é sempre estar atendendo a demanda do outro e nem sempre ter a minha demanda atendida, né, gente? É também frustrar, isso faz parte. Senão a gente teria que estar só servindo o outro e também o outro só nos servindo, né, como eu falei. E aí, assim, gente, reforçar um pouquinho essa questão da consequência. Então, assim, o fato da gente não poder escolher pela gente gera consequências muito graves para nós mesmos e para nossa relação, para as nossas relações, porque começa um processo de cobrança e de codependência. Como eu não posso fazer por mim, eu quero que o outro faça por mim, e aí eu entro em exigências grandes, né, disfuncionais, né, fico frustrado, né, e fico vitimizado por aquilo. Então, encontrar o nosso limite pessoal é uma parte inerente de ter uma vida emocional saudável. Quais são os limites, quais são as minhas prioridades, aonde que eu posso dizer sim e aonde eu não posso dizer sim, aonde eu tenho que escolher por mim. Porque é isso, né? E aí eu tô falando assim, chega a ponto, gente, de coisas muito graves, né? Então, de pessoas que não se desenvolvem profissionalmente porque tem que estar o tempo servindo os outros, né? De pessoas que não cuidam da sua saúde porque estão sempre cuidando dos outros. Isso às vezes acontece muito, inclusive, com médicos, né? Então, essa coisa do salvar, né, que o médico tem, de sempre ter que estar cuidando do outro, às vezes tira dele, né, o próprio autocuidado, o próprio tempo por si, né, e várias outras carreiras que também desenvolvem isso. Isso acaba gerando, né, relações de codependência no sentido de a gente fica muito carente, porque como a gente não dá, né, como nós não podemos dar por nós mesmos, a gente acaba ficando muito carente, muito dependente. Se a gente não dá afeto pra gente, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu tô querendo muito uma relação, o que que eu faço? Uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual é a função dessa relação na sua vida? Porque muitas vezes a função da busca de uma relação na vida das pessoas é me dar amor, né? Resolver a minha vida, né? Companhia. Não que isso não seja ótimo, né, gente? Não seja uma necessidade real para nossa vida, mas a gente tem que conferir se nós nos damos amor, se nós somos uma boa companhia pra gente, se nós gastamos energia com a gente. Senão a gente vai jogar todo esse pacote em cima do outro e vai topar que o outro também passe dos limites com a gente e jogue todo a individualidade que deveria ser responsabilidade dele em cima da gente.
Então, muito cuidado, tá? De novo, existe pessoas que vão ser mais egoístas no sentido de rigidez e destrutivas? Sim, e aí essas pessoas também precisam ter a coragem, né, e a autoestima de olhar, porque elas também têm muitas perdas com isso. Inclusive, uma perda de uma relação, de uma troca saudável, construtiva e da própria responsabilidade também pela sua própria vida. Ou seja, fica sempre lançando pro outro as suas próprias responsabilidades, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Muita coisa, né, gente, que eu falei, mas espero que tenha ficado claro, né? Eu acho que é isso, né? Esse pode ser um tema que vou trazer ainda de novos formatos para vocês, tá? Mas eu queria que ficasse muito claro isso, tá? A nossa saúde tá na nossa diversidade. Sempre que você perceber que você tem um padrão de comportamento repetitivo, constante, persistente, em que você só consegue ter uma atitude, sempre que você perceber que você sente muita culpa ou muito medo em alguma atitude sua, em algum possível movimento seu, desconfie de que existe ali um condicionamento, um adoecimento e uma repressão, tá bom? Antes de responder as perguntas, vou só ler aqui a frase, né, final da live, que também é de Jung, que fala assim: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Ou seja, nós também somos individuais, nós também somos parceiros, nós também somos família, nós também somos cultura, coletivo, mas a gente também é individual e a gente precisa ter tempo, espaço e energia na nossa vida para olhar para o nosso individual também, tá, gente? Eu não tô aqui militando de que sejamos abandonadores e desqualificadores. Isso é uma fantasia emocional de pessoas que muitas vezes têm esse olhar por si como uma proibição, tá? E aí a gente fantasia de que ao dizer não a gente tá abandonando, que ao dizer não, ao priorizar si você tá sendo egoísta, você tá sendo, enfim, maldoso e todas essas coisas, e não é, né? Só antes de terminar, gente, uma outra coisa que eu anotei aqui que eu esqueci de falar. Muitas vezes, essa repressão, né, da individualidade, do autocuidado, se torna um instrumento de boicote. Ou seja, muitas vezes quando a gente lança a solução, né, por exemplo, dentro da terapia, mas então por que você não cuida disso, você não olha para isso, porque existe um abandono disso, etc. Se torna uma justificativa para o nosso próprio abandono, tá? Então, muitas vezes as pessoas usam por ter dificuldade, né, de cuidar de si, de ter... É isso, né? Porque muitas vezes o condicionamento é realmente o autoabandono, o maltrato. Às vezes as pessoas foram maltratadas e só aprenderam a se tratar dessa forma também, de forma abandonada, de qualquer jeito, etc. Então, no momento em que a gente pode ter a possibilidade de se cuidar, o outro pode se tornar uma justificativa para a gente não fazer isso. Então, sim, isso também pode ser um instrumento de boicote, tá bom? Pra gente não estar se cuidando. Tá bem, vamos lá as perguntas. Renice, né? Eu sou de Brasília. E você, é da onde? Vamos ver aqui. Ah, que bom, Joselita, que você gosta das lives. Fico muito feliz de estar ajudando. Oi, Tereza. Só identificar o erro é capaz de quebrarmos esse ciclo de codependência? Só de identificar. Veja, quebrar um ciclo, né? Ou seja, viver de uma nova forma é uma coisa que, vamos dizer assim, é um pouco mais profundo. A consciência, que é o que você falou, identificar o erro, é o primeiro passo. A consciência é o primeiro passo. Mas precisa de persistência, precisa de vivência. Se a gente aprendeu a vida inteira a se ver daquela forma, se a gente aprendeu a vida inteira a se relacionar de uma determinada forma, não é só a consciência que vai fazer a gente mudar. É a experiência de viver de uma nova forma. Então, muitas vezes as pessoas acham que só a consciência já... Pronto, agora já entendi, então agora é obrigatório eu ser uma nova pessoa. E não é assim que acontece, né, gente? A gente não consegue pegar todas as fazer uma malinha ali da nossa identidade antiga, juntar tudo, botar na mala e se mudar para outra identidade. É um processo de construção. Assim como você construiu até essa identidade adaptada, reprimida, codependente, você precisa também de um tempo, processo, investimento, ressignificação, vivência, experiência, para poder ir para essa nova personalidade, essa nova atitude, esse novo olhar sobre si. E é natural que a gente experimente um pouquinho, aí a gente volta um pouquinho pro medo, volta um pouquinho pra repressão, aí a gente experimenta mais um pouquinho, fica um pouquinho mais tempo, reforça. Aí em alguns outros momentos, outras situações, a gente volta um pouquinho. Eu, inclusive, postei ontem
um vídeo bem esclarecedor sobre isso, como é esse processo de desenvolvimento emocional, de amadurecimento, né, de desenvolvimento pessoal, tá bom? Ficou claro? Eu já estou aqui assim, calma aí. Tá bom, ó, Luciana, eu vou estar postando lá no meu YouTube, tá? Quem ainda não me segue lá no YouTube, quem ainda não é inscrito lá do canal, a gente vai aqui na bio, tá? Do meu Instagram, que tá lá. O link tá pro YouTube, só se inscrever lá. Eu agora, inclusive, fiz uma playlist, tá? Vocês podem ir lá em cima, tem algumas opções, e aí tem escrito playlist. Aí vocês podem ir lá, estão todas as minhas lives lá, tá bom? Reeditar as crenças de infância é possível? Sim. Eu não sei se foi uma pergunta ou foi uma afirmação, mas é possível. Mas exige da gente exatamente o que é proibido aqui no que a gente tá falando, que é autoinvestimento, tá? Gasto de energia com nós mesmos, tá bom? Para que a gente possa ressignificar. Eu me vejo nessa relação com a minha mãe, isso é muito comum. Muitas vezes, gente, assim, os pais, eles aprendem porque, veja, na nossa infância, isso é necessário, né? Então, a gente tá aqui enquanto criança, sem poder, e os pais estão aqui, cuidando, né? Zelando, encaminhando a gente pras coisas, etc. Então, muitas vezes, o que vai acontecendo? A criança vai crescendo e ela vai gerando autonomia. Mas muitas vezes os pais não conseguem, é isso, que é a questão do enrijecimento. Então, sempre que a gente fica rígido, a gente fica adoecido. Então, às vezes, os pais não conseguem ir moldando, então a criança vai ficando autônoma e o pai vai diminuindo ali o controle, né? Vai diminuindo ali o guia, deixa a criança já mais adolescente já. Isso faz parte da educação saudável, né? A gente vai dando uma autonomia para a criança. Então, isso do pai também modificando o seu ciclo enquanto pai, né? Porque aí depois, com adulto, as suas funções enquanto pai e mãe são novas, são outras, não é a mesma lá da criança, né? Você ainda vai ajudar, você ainda vai cuidar, se preocupar, mas agora de uma outra forma. Porque se você faz isso daquela mesma forma, igualzinho, você vai estar poldando o seu filho na capacidade, na potencialidade dele, né? Então, saber diferenciar essa coisa, né, gente? Entre ajuda e entre salvar, né? E entre controle, que é um pouquinho desse excessivo, né? Desse olhar excessivo pelo outro. Agora pode ser o contrário também. Muitas vezes as pessoas se sentem um pouco em dívida com os pais. E entram um pouco nessa coisa de eu tenho que salvar minha mãe, eu tenho que salvar meu pai. Eu sou responsável pela felicidade dele, eu sou responsável pela felicidade dela. E aí às vezes tem dificuldade de viver a sua própria individualidade, né? Por viver nesse sentimento de dívida com os pais. E aí precisa também olhar, tá? Porque isso pode gerar aí uma culpa muito grande por fazer as coisas por você também, né? Não é porque você não pode fazer pelo seu pai, mas você vai ter que também fazer por você na vida, isso é natural. Então, de novo, essa diversidade, né? E essa escolha, essa responsabilidade pra estar atuando de uma forma saudável, né? Que bom que você gostou do tema, Diane. Eu caí nessa furada. Em certo momento, eu só queria cuidar da vida dela e esqueci completamente da minha. É exatamente isso, é uma cilada, né? E aí existe uma coisa assim, gente, eu costumo falar assim, que numa relação, a gente tem que estar vamos dizer assim, um dos maiores benefícios de um relacionamento é o crescimento. Porque a relação, ela nos oferece crescimento, né? E a gente oferece crescimento pro outro. Então, veja, no momento em que você dá tudo pro outro, que você sempre tá... então eu quero uma coisa, o outro quer outra coisa. Aí eu tô sempre só atendendo a demanda do outro. Eu tô falando, gente, uma coisa rígida, lembra? Eu só atendo a demanda do outro e nunca atendo a minha. O que você tá educando pro outro? Como você tá educando sobre a sua individualidade pro outro? Que ele não precisa se preocupar com você. De que ele não precisa, porque aí depois a pessoa vem, nossa, aquela pessoa não faz nada por mim, eu faço tudo por ela. Mas você educou ela assim. Né? Os nossos comportamentos, gente, fala pro outro sobre a nossa individualidade. Você já viu como as pessoas agem diferente com pessoas diferentes? Então, às vezes, uma pessoa que é super abusiva com um é super respeitador com o outro. Por quê? Porque esse outro coloca limite. Esse outro educa, mostra pra ele o que ele vai aceitar e o que ele não vai aceitar. E o outro não. Então, essa pessoa acaba se tornando abusiva. Então, é muito importante a gente ter a nossa individualidade para que tenha saúde dentro da relação, para que a gente eduque o outro de que a gente também tem importância, de que a gente também vai ter demandas, de que a gente também vai precisar ser cuidado, de que às vezes a gente também vai ter que escolher por nós, tá? Então, realmente é uma cilada, né? Ai, saudade de você aqui também. Que bom que você chegou. Perdeu uma partezinha, mas vai estar lá no YouTube, tá? Caso você queira ver o início. Hoje aconteceu uma situação
que eu ajudei uma pessoa e passei por ruim depois. Então pensei, se não tivesse ajudado, não teria acontecido. Pois é, às vezes a gente ajuda num impulso, né? E veja, não é pelo que você vai ser taxada pelo outro, mas é se aquilo é realmente uma escolha autêntica sua ou se aquilo é apenas um condicionamento, né, gente? E realmente é difícil, eu falo por mim mesmo, né? É difícil às vezes a gente dizer não e frustrar o outro, né? É difícil às vezes a gente colocar limite, mas aí você precisa ressignificar um pouco dessa capacidade de egoísmo, que é, mas eu também mereço olhar pra mim de vez em quando, mas eu também mereço fazer por mim também, mas eu também mereço que o outro faça por mim também, então eu também posso pedir, ao invés de só doar. Tá? É importante a gente ter essa diversidade. Estou aprendendo a dizer não. Que bom, Diane, isso é muito bom. É importante também. Como exemplo da criança, como fazer uma criança que não divide nunca? Tá, eu acho que eu falei um pouquinho isso durante a live, mas aí é isso, é educar. Então a educação é diferente da repressão. A repressão você simplesmente fala, isso é péssimo, horrível, e faz aquela criança nunca mais querer acessar aquilo ali. Outra coisa, ou sempre querer acessar, porque se for uma criança mais rebelde, você diz não, é o que ela vai querer fazer pra chamar atenção, né? Então, educação, gente, é exatamente a gente mostrar pra criança de que existem possibilidades e de que é importante, né, ela enquanto pessoa, variar nessas possibilidades. Então, meu filho, em alguns momentos você pode dizer não, né? Se é uma coisa que você realmente não quer e etc. Mas experimenta dizer sim de vez em quando também pra você ver como é legal. Porque quando você diz sim, o outro também pode dizer sim pra você e pode também emprestar o brinquedo dele, que é um pouco daquele exemplo que eu dei lá no início. Então, educar tem a ver, dá mais trabalho, né? Exige mais da gente, mas fala sobre a gente mostrar, abrir espaço pra humanidade. Né? Então, muitas vezes, autenticamente, a criança faz isso. Muitas vezes ela diz não e muitas vezes ela diz sim. Autenticamente ela já faz isso. Mas a gente, quanto adulto, pode estar reforçando isso, tá? Essas possibilidades. Tá bom? Falando de uma forma um pouco superficial, né, gente? Porque assim, cada caso é um caso, né? Crianças e crianças, famílias e famílias. Tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar mais individualmente, né? Oi, Jane, linda. Tá bom, gente, acho que é isso. Isso desgasta muito a gente. No primeiro não, somos vistos como egoísta. Pois é, muitas vezes na terapia as pessoas vão mudando, né, o seu padrão de personalidade, a sua autoimagem, vão se sentindo mais merecedores, porque isso inclusive, gente, faz parte da nossa autoestima. Quando a gente se vê com mais valor, a gente também se vê no direito, né, e no merecimento de receber mais também. E aí, quando isso vai acontecendo dentro do processo terapêutico, muitas vezes a família, os amigos reagem um pouco, porque eles estavam acostumados àquele outro padrão, daquela pessoa que sempre dizia sim, que sempre estava disponível, que estava sempre. Então, às vezes as pessoas um pouco reagem a isso e a forma delas reagirem, porque elas querem aquela pessoa que sempre doa, né, de volta, é um pouco que fazendo uma chantagem emocional, desqualificando, né? Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Temos que ter cuidado para não cairmos na questão de dar poder para os outros. Como, por exemplo, sempre querer a aprovação dos outros para fazer algo. Exatamente. E o nosso valor tá em nós, né? O outro, ele tá ali como uma escolha autêntica de troca, né? E não para definir, né, o nosso valor. Tá bom, gente? Não vai dar para responder todas, senão vai ficar muito grande. Veja, eu tô olhando aqui a caixinha de perguntas, né? Me mandaram assim: sempre eu tentei ajudar, só nos prejudica o outro, né? Então veja, é exatamente esse sempre que é o problema, né? Precisa ter mais equilíbrio e saúde aí nessas escolhas. Querer viver pelo outro quer dizer o que sobre nós mesmos? Quer dizer que você tem uma baixa autoestima, que você tem uma autoimagem desqualificada e sem valor, e que aí você precisa investir nisso, porque é muito ruim esse sentimento de que a gente tem que viver pelo outro, que a gente depende do julgamento do outro para definir o nosso valor, né, gente? Isso gera uma angústia, uma ansiedade, uma codependência, relações abusivas, tudo que é coisa. E aí, assim, eu tenho feito aqui, eu coloco aqui as chamadinhas aqui no Instagram, mas os vídeos completos estão todos lá no YouTube. Eu tenho feito uma série, né, sobre violência. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre violência psicológica, né? No segundo vídeo eu falei, que eu postei agora no domingo, falei um pouquinho sobre as naturalizações da violência. E aí, amanhã eu vou estar postando o segundo vídeo sobre naturalização. Então, veja, muito do que faz as pessoas permanecerem em relações abusivas e agressivas é a culpa. É a dificuldade de ver em si valor, né, merecimento e direitos.
né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque isso pode gerar desde relações pouco abusivas até relações muito abusivas e até agressivas. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Sempre trago muito de coração aqui pra vocês. Queria pedir a ajuda de vocês pra estar divulgando as lives, né? Então, toda terça e quinta eu tô aqui fazendo live. Inclusive, quinta-feira que vem, quinta-feira agora, né? Eu vou ter uma convidada, tá? Que é a Joy. Ela vai trazer um pouquinho da história de vida dela. Eu acho muito legal, assim, trazer algumas histórias pra inspirar, pra nos tocar, né? E aí ela fala um pouquinho sobre algumas dificuldades que ela enfrentou na vida e que ela tem superado. E muito legal a história dela. Ela também trabalha bastante com redes sociais. Então, quinta-feira vai estar ela. A gente vai estar trabalhando bastante sobre essa questão da persistência, da caminhada, do foco, tá bom? De forma saudável, sem querer excluir, né, a dor e o sofrimento que também fazem parte da vida, tá? Sem querer romantizar o processo e sim olhando para o processo de uma forma ampla e geral, tá? Do caminhar da vida, de enfrentar problemas e dificuldades, né, na vida. E aí eu quero que vocês me ajudem, divulguem, né? Toda terça e quinta, 7h30 eu tô aqui. Sempre anuncio ali nos stories. Quando eu anunciar, se vocês puderem me ajudar a divulgar, se vocês puderem tirar um print daqui, postar. Tudo isso ajuda na divulgação, tá bom? E também convidar alguém pra ir assistir a live que vai estar lá no YouTube, tá? Também me ajuda bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um bom descanso pra todo mundo e até a próxima. Tô aqui em cima, não tô vendo vocês falando aqui no final. Um beijão, que bom que vocês gostaram, viu? Um beijão, até a próxima.